Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, ouvintes, vocês que têm acompanhado os meus estudos neste canal do YouTube. Não deixe de compartilhar, de dividir com outros, de estudar, irmãos. Leve a sério as, as coisas de Deus, a palavra de Deus, porque quando nós damos o primeiro lugar para a palavra de Deus, trazendo a sua lembrança que a palavra é Jesus Cristo de Nazaré, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o tema central da Bíblia, ele é a palavra escrita, o nosso Deus, o Senhor e Salvador das nossas vidas, aquele que tem o domínio, que rege esse universo, que tem você e eu gravado nas palmas da sua mão. Isso é tremendo, é maravilhoso demais. E eu te convido a fazer esses estudos com seriedade. Eu te convido você dividir, repartir com outros, que é muito importante, que não fique só para você, que nós possamos estar dividindo a palavra de Deus, amém? E seja Deus louvado, seja Deus engrandecido na sua vida, na sua família, na sua casa. E nós estamos falando sobre bênçãos e maldições. Quem sabe você possa estender essa palavra a outros que talvez desconheçam, que estão debaixo de uma maldição ainda, mesmo estando na igreja, mesmo estando servindo ao Senhor, né? A Bíblia nos dá muitas referências aonde nós podemos estar aprendendo a palavra de Deus e nos libertando a cada dia, trazendo cura, trazendo libertação, não só para nós. Não vamos ser egoístas. Nós somos muito egocêntricos às vezes e podemos estar dividindo com outros, repartindo com outros. Sempre Deus vai colocar pessoas em nossos caminhos, queridos, para que nós possamos estar testemunhando destas verdades, dessa bênção de Deus nas nossas vidas, que é estarmos unidos em Cristo Jesus, numa só fé, numa só esperança, num só amor, numa só comunhão. Vamos estar dividindo o pão nosso de cada dia com outras pessoas. Vamos estar dividindo dessa água viva que é a palavra, que nos limpa, que nos lava, que nos acrescenta dia a dia saúde física, mental, espiritual. E eu quero dar continuidade nesse estudo que estamos fazendo, falando sobre bênção e maldição. Ontem nós falamos sobre abrirmos a porta do nosso coração. E nós falamos Gálatas 3, 13, 14, né? Que fala, Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se ele maldição em nosso lugar. Olha, se não houvesse bênção e maldição, a própria palavra não diria isso para nós em Gálatas. Então, fique atento à palavra de Deus e vamos dar continuidade no nosso estudo. Nós estávamos falando sobre as portas que abrem-se em nossos corações, né? Figuradamente, todos nós temos uma porta no nosso coração, a qual só pode ser aberta ou fechada por nós mesmos. E eu estava falando, dividindo com vocês, de alguns hóspedes que estão batendo a porta do nosso coração constantemente. Falamos ontem sobre rebeldia na família, conflitos nos relacionamentos familiares, falamos da falta de perdão, que foi onde nós paramos, e eu quero dizer para vocês, repetindo a frase que eu parei aqui nesse tema, de perdoar, que perdoar é oferecer liberdade para então perceber que o preso éramos nós, era você, era eu. E em Jesus Cristo você pode perdoar e ser livre de toda maldição, de toda amargura, de todo ressentimento e de toda tristeza. Amém? Mais um hóspede que eu quero dividir com você hoje é a murmuração. A Bíblia fala assim, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Está escrito isso em 1 Coríntios 10, 10. E Filipenses 2,14 fala assim para nós, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas.
Murmurações e reclamações constantes, elas atraem contendas, divisão. Amados, não tem coisa mais horrível, desagradável, de que estar ao lado de alguém que nunca se contenta com nada. Está sempre apontando as falhas e reclamando de alguma coisa. Há pessoas que guardam no seu coração, ficam acalentando, sabe, no seu coração, um espírito de murmuração. Amados, Satanás se especializou em mostrar para algumas pessoas defeitos nos líderes, nos pastores, na igreja, no ente querido, no cônjuge, nos filhos, de maneira geral. E estas pessoas, por suas vezes, elas prestam um ótimo serviço ao diabo, viu? Comentando o que veem, murmurando ou reclamando. Feche a porta do seu coração para esse tipo de coisa. Ouça o conselho da palavra de Deus, vou repetir. Filipenses 2,14 fala assim para nós: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Um outro hóspede que bate a porta do seu coração é a soberba. Provérbios capítulo 11, verso 12 diz assim: em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Provérbios 11, verso 2. Um coração soberbo, amados, ele se afasta de Deus. A Bíblia é muito clara quando ele fala em Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E diz mais ainda assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, feche a porta do seu coração para a soberba. Tudo o que somos e temos, amados, vem do Senhor. Nada é nosso, nem as nossas vidas nos pertencem mais, porque no dia que você e eu entregamos as nossas vidas ao Senhor, Ele passou a ser o seu dono e o meu dono. Então, manter um espírito humilde na presença do Senhor é o mínimo que nós podemos fazer. Ele é o nosso dono. E louvado seja Deus por isso. Dê graças ao Senhor e feche a porta do seu coração para a soberba, para o orgulho, que foi o pecado de Lúcifer. Amém? Um outro hóspede que bate a porta do nosso coração é a infidelidade, o infiel, infidelidade. Jeremias 2,19 diz assim: a tua malícia te castigará, e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos exércitos. Aleluias! Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Isso está escrito em Malaquias 2,10. O infiel, a infidelidade, nos afasta da presença de Deus. E em Malaquias 2,10, a palavra nos chama a atenção para que eu e você somos filhos do mesmo Pai. Deus não nos criou, Ele é o mesmo Deus. Então, por que ele faz uma pergunta? Não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? É uma pergunta. Queridos, nosso Deus, Ele é um Deus de alianças. E Ele não suporta a deslealdade e a infidelidade guardadas no coração. Seja fiel a Deus em tudo no seu coração. Amém? E vamos parar por aqui. Queridos, em nome de Jesus, vamos guardar os nossos corações. Vamos
guardar a nossa mente. Vamos dar ouvidos à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Vamos pedir a Ele que nos faça sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Que tenhamos sensibilidades em ouvir a voz de Deus. Quando você orar, acredite que Deus ouve a sua oração, porque é uma promessa de Deus, que está escrita no livro de 1 João 5, 14 e 15. A palavra diz assim para nós finalizarmos, e você guardar no seu coração, para você pedir a Deus, para que você seja sensível à voz dele, e creia de que ele ouve a sua oração, porque tem uma promessa que eu quero recordar a você, que está em 1 João 5, 14 e 15, que diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que nós pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, faça orações afirmativas, faça declarações de fé, debaixo da palavra de Deus. Pega textos da Bíblia, pega esse texto aqui e fala com Deus, diga assim para ele: olha, é um exemplo que eu vou lhe dar. Pai, está escrito na tua palavra, em 1 João 5, 14 e 15, que se eu me aproximar de ti, pedir alguma coisa ao Senhor, segundo a tua vontade, conforme está escrito aqui nesse texto da palavra de Deus, o Senhor vai ouvir a minha oração, o Senhor vai me dar graça, o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me dar sabedoria. Então faça declarações de fé, porque a vontade de Deus para nós é curar, é libertar, é abençoar, é prosperar, é abrir portas para seus filhos e também nos dar graça para que nós fechemos o nosso coração, os nossos ouvidos para as coisas que não glorificam a Deus nas nossas vidas, e aquelas que estão em nós que não agradam a Deus. Nós vamos pedir para que Deus nos limpe, nos cure, nos liberte, quebre toda a prisão que há em nós, quebre toda a maldição de família. Em nome de Jesus, amém? Deus, Ele implantou, amados, em nossos corações. Deus implantou em nós. Declare: Deus implantou em mim coisas lindas, coisas grandiosas, coisas que vão além da nossa imaginação, promessas de Deus para você e para mim, no nosso nome. Coisas gloriosas Ele implantou em nós. Creia nisso. Ele tem implantado em nós a sua palavra. Quando nós estudamos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós meditamos na palavra de Deus, a palavra de Deus nos afirma que Ele implantou em nós. Malaquias 1:10 fala assim: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendam em vão o fogo do meu altar. E ele ainda diz mais: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Reflita nesse versículo de Gênesis 4:7. É você, sou eu, que abrimos a porta do nosso coração. Então, a Bíblia diz que o nosso desejo vai ser contra nós mesmos, mas a mim e a você cumpre dominá-lo. Domine debaixo do poder da palavra de Deus. Receba essa palavra nesse dia, guarde seu coração. Compartilhe com outros, divida com quantos forem necessário. Amém? Deus os abençoe ricamente nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Amanhã tem mais.